Abram, por favor, lá em Josué, no capítulo 9. Atentos à palavra, a santa escritura do nosso Deus. Vamos ler todo o capítulo 9 de Josué. Capítulo um pouco grande, prestemos bastante atenção, mas é uma história muito simples. Josué, capítulo 9, a partir do verso 1. E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam aquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus e os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeon, ouvindo que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia, e foram e se fingiram embaixadores, e levando sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: Viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora acordo conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: Porventura habiteis no meio de nós? Como, pois, faremos acordo convosco? Então disseram a Josué: Nós somos teus servos. E disse-lhes Josué: Quem sois vós? E de onde vindes? E lhes responderam: Teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus. Porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos dois reis dos amorreus que estavam além do Jordão, a Sion, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso nossos anciãos e todos os moradores da terra nos falaram, dizendo: Tomai em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro e dizei-lhes: Nós somos vossos servos, fazei, pois, agora acordo conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, para a nossa provisão no dia em que saímos para vir a vós, e ei-lo aqui agora já seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e eles aqui já rotos. E estas nossas roupas e nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um acordo com eles, que lhe daria a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem acordo com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Porque partindo os filhos de Israel chegaram às cidades deles ao terceiro dia. E suas cidades eram Gibeon e Sefira, e Beerote e Kiriat-Jearim. E os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel. Por isso toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: Nós juramos-lhes pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não lhes podemos tocar. Isto, porém, lhes faremos: conservar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes fizemos. Disseram-lhe, pois, os príncipes: Vivam e sejam rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes disseram. E Josué os chamou e falou-lhes, dizendo: Porque nos enganastes, dizendo: Muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora, pois, sereis malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água, para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué e disseram: Porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos, que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que a vós daria toda esta terra, e destruiria todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por nossas vidas, por causa de vós. Por isso fizemos assim. E eis que agora estamos na tua mão. Faze-nos aquilo que te pareça bom e reto. Assim, pois, lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. E naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até ao dia de hoje, no lugar que ele escolhesse. Podem se sentar? Vamos ao nosso Deus mais uma vez em oração. Senhor Deus, Deus grandíssimo, Deus tremendo, Deus todo-poderoso, nós estamos diante da sua palavra, essa verdade, ó Deus, lida, verdade, ó Deus, do Senhor, o Rei da Glória. Queremos, ó Deus, com todo cuidado, diligência, observar, ó Deus, essa santa escritura, a qual, ó Deus, reverentemente nos colocamos diante dela, por causa, ó Deus, dela ser a sua palavra mesmo, ó Deus. Porque queremos ser instruídos pelo Senhor. Porque queremos, ó Deus, ouvir a sua verdade, aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, ó Deus, abre os nossos corações, o nosso entendimento, que o teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes,
para que possamos, ó Deus, verdadeiramente aprender do Senhor nessa noite. Enquanto este texto for pregado, ó Deus, e nós clamamos, ó Deus, para que ele seja pregado fielmente. O Senhor, ó Deus, me use como instrumento para isso. Enquanto ele for pregado, ó Deus, que nós possamos trazer essas verdades para o coração, aplicá-las, Deus, à nossa mente, à nossa realidade, e assim, ó Deus, vivamos por elas para glorificar ao Senhor. Nós oramos, ó Deus, assim por meio de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos continuar então a nossa série de exposições no livro de Josué, intitulada, né, Venha o Teu Reino. E no sermão de hoje nós vamos ver o capítulo 9 de Josué, tal como lemos. Uma verdade que é apresentada logo aqui, né, no começo desse texto, e que vai ser bem fácil, né, de vocês fazerem a ligação, e que muitos, né, alguns comentaristas, inclusive alguns puritanos, já traziam essa verdade. O mesmo sol que com seus raios toca uma coisa e outra, no mesmo momento, no mesmo calor do dia, a coisa tocada responde, né, de maneira diferente. O sol, né, que toca um barro de cera, um vaso de cera, por exemplo, derrete esse vaso. O sol, né, que toca uma geleira, um cubo de gelo, o derrete. Esse mesmo sol, ao tocar, por exemplo, a argila, faz com que essa, né, endureça e fique dura e difícil, né, de ser quebrada. Nós vemos aqui, logo no começo desse capítulo, que algo aconteceu, a mesma realidade, a mesma verdade, a mesma boa nova, sim, a última notícia que havia chegado para uns cananeus e para outros, tocou no coração, né, de uma maneira diferente para um do que para o outro. Nós vamos ver, né, esse sermão hoje falando aqui sobre as realidades dos cananeus, além dos gibeonitas, os heveus, os perizeus, os fariseus e outros, né, povos ali dentre os cananeus. E aqui a incrível história de um povo, né, que permaneceu no meio do povo de Israel por muito tempo, né? Os gibeonitas, tal como já anunciado. Nós vamos ver esse sermão hoje em 3 pontos, que eu vou anunciá-los agora brevemente, nós vamos ver ao decorrer do sermão, ao decorrer do sermão. O primeiro ponto é 2 respostas à mesma verdade, que é justamente o que nós estamos introduzindo. O segundo ponto, cuidado com o engano e a astúcia humana. E por fim, o terceiro ponto, juramento e fidelidade, a seriedade da palavra. Nós vamos ver isso então nesse sermão em 3 pontos e eu convido os irmãos a olharem já diretamente o começo aí do nosso capítulo 9, que já traz, né, como uma boa introdução para nos situarmos, né, onde nós estamos aqui em Josué. E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam aquém do Jordão, nas montanhas, nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. O que esses reis ouviram aqui? O que foi, né, a notícia que chegou? O que foi ouvido? Ao longo do nosso texto, nós vamos ver que os gibeonitas vão explicitar, né, quais foram essas notícias. Então fica fácil. Mas é só também nós lembrarmos o que nós vimos nos últimos sermões. A saber, né, desde Deuteronômio, na verdade, antes ainda, né, desde Êxodo, que Deus havia tirado o povo de Israel com mão forte, com mão poderosa do Egito, por meio, né, de inúmeras pragas, 10 pragas, e ele libertou o seu povo, ele levou esse povo, né, pelo deserto, protegeu esse povo, guardou essa nação, e é claro que antes de entrarem na Terra Prometida, eles venceram, tal como os gibeonitas mesmo falam, né? 2 reis amorreus fortes e poderosos, Og, rei de Bassã, e Seom, rei de Esbom. Eles, não só isso, Deus tinha aberto o mar e abriu o rio, e eles passaram a pés enxutos. Os cananeus ficaram sabendo disso. Nós vimos isso no relato de Raabe, no relato, né, dos gibeonitas. E eles chegaram, então, até a terra de Canaã. E ali eles enfrentaram, não sem dificuldades, coisas que nós vimos, né, nos capítulos 6 a 8, a dificuldade no caso de Acã, ali em Ai, mas venceram. Venceram e derrotaram a forte cidade de Jericó e também a cidade de Ai, e até o exército, né, de uma cidade vizinha, a cidade de Betel. Então, os cananeus, amedrontados, em pavor, sabiam. Deus estava com aquele povo era forte, aquele povo, né, tinha um Deus poderoso, e esse Deus poderoso, então, estava guiando, fazendo com que eles entrassem pela terra, fazendo com que eles derrotassem, né, cidades ali na terra, inclusive cidades fortes. Então, isso que eles ouviram. Mas então esses heteus, amorreus, cananeus, perizeus, eles ouviram essa notícia e o que eles fazem, né? Eles se ajuntam de comum acordo para pelejar contra Josué.
e contra Israel. Nós já mencionamos também, e eu vou mencionar rapidamente, falar rapidamente aqui, como Josué, né, organiza sua campanha militar. Inclusive, o pastor Jim, né, nos lembrou isso também no último sermão. No último sermão, o pessoal foi, né, no alto dos montes ali, Ebal, Gerizim, proclamaram, né, a bênção e a maldição, e eles voltam para o acampamento em Gilgal para voltar, então, e fazer a campanha militar. A campanha militar chamada Campanha do Sul, que já se inicia aqui. Eles entram pelo meio do território e o objetivo de Josué é, entrando no meio do território, fazer uma cunha ali no meio do território, separando, né, as nações ali dentro de Canaã, derrotando então primeiro a parte sul, depois ele vai fazer uma campanha derrotando a parte norte, sempre indo, né, nas fortalezas e nos grandes exércitos. E com isso ele vai conseguir, né, e isso acontece mesmo, em poucos capítulos a gente vai ver a derrota total, né, dos cananeus e a vitória do povo de Deus. Mas então ele começa essa campanha militar. A gente vai ver que no capítulo 10, essa confederação desses reis aqui, que se ajuntam, vai se formar, vai se organizar, vai marchar, inclusive, contra Gibeão, e o povo de Israel vai lutar contra esse povo e vai sair vitorioso. Mas eles se ajuntam, então. Os maus, né, os ímpios, ao verem o favor, a bênção do Senhor, os benefícios de Deus para o seu povo, para os seus eleitos, para a sua nação, para aqueles, né, que ele guarda como meninos dos seus olhos, se ajuntam para destruir, para roubar, para destruir, para matar, para fazer, né, o que seja fosse for possível para que sejam derrotados. Como não nos lembrarmos, né, do Salmo 2? Os ímpios, né, então os maus, as nações, né, de todo o mundo, aquelas que estão contra o Senhor, se unem, né, contra o Senhor e contra o seu ungido, porque se amotinam, né, as nações, pensam os povos, né, em vaidades. Lembre-se, Josué é um tipo de Cristo aqui. Ele fora ungido, né, para essa grande comissão, para esse trabalho que Deus colocou, e nós vimos como tipo de Cristo, né? Aquele que é o sucessor de Moisés, aquele que vem então depois da lei, aquele que vem para trazer a salvação, aquele que vem para trazer vitória, o general, né? O verdadeiro, né? Esse que Josué que aponta para o verdadeiro príncipe dos exércitos do Senhor. Os inimigos, né, se amotinam contra o Senhor, contra o seu ungido, muito, né, do que é feito contra o nosso Senhor, para se livrarem de Deus, para tentar apagar e negar a verdade sobre Deus, sobre o seu filho. Eles querem destruir. Eles viram, né, o que aconteceu com Ai, com Jericó, mas o coração deles estava endurecido por causa do pecado. A gente falou, né, sobre os cananeus. A gente falou como eles, desde os tempos de Abraão, manifestavam pecados terríveis, assassinos de crianças, idólatras, cheios, né, de perversões e imoralidades sexuais. E acrescentou-se, né, ao longo dos anos, não uma geração que se arrependeu dos pecados dos pais, mas uma geração que se endureceu e piorou os pecados dos pais. Esse era o contexto, né, de Canaã e desses povos aqui, quando Josué finalmente entra na terra, quando a medida da iniquidade desse povo se encheu. E eu lembro, né, de falar para os irmãos por que, né, Deus estava irado e dessa forma, e colocou então que os cananeus eram para ser completamente destruídos. Vejam que isso chegou aos ouvidos dos gibeonitas. A gente vai falar sobre isso, né, como que se dá essa situação dos gibeonitas cananeus ainda permanecerem, apesar de Deus ter mandado, né, matar todos os povos. O ponto é, justamente esses povos se endureceram e eles odiavam a Deus e eles estavam, né, extremamente obstinados nos seus pecados e por isso não havia, né, nenhuma condição, nenhuma possibilidade para eles, a não ser que eles temessem a Deus e se arrependessem. E claro que Deus é misericordioso e a gente vai ver como ele trata isso com os gibeonitas. Bom, mas a mesma mensagem, a mesma realidade, o mesmo poder de Deus demonstrado contra, né, cidades obstinadas, contra os homens maus, que trouxe mais endurecimento e um levante dos inimigos se amotinando para destruírem o povo de Deus, trouxe uma outra realidade para parte desse povo. Os gibeonitas eram da parte dos heveus. Então, um dos povos, né, que compunham ali, uma das tribos descendentes de Canaã, parte dessa tribo, parte dos heveus, que eram ali Gibeão, e vejam que não eram só uma cidade, né? A gente viu no meio do texto que eram 4 cidades. A cidade de Gibeão e provavelmente outras cidades que também chamadas ali de cidades dos gibeonitas, cidades próximas, cidades que estavam no controle de Gibeão. A gente não sabe bem, né, qual é a realidade, mas é isso. Parte desse povo, a gente vê aqui um porém. E os moradores de Gibeão, ouvindo que Josué fizera com Jericó e com Ai, verso 4,
usaram de astúcia e foram e se fingiram embaixadores. A gente já vai falar sobre a astúcia, né, desses gibeonitas aqui, mas a mesma mensagem, né, então, que endureceu e trouxe toda aquela hostilidade, trouxe, né, ao coração dos gibeonitas uma realidade diferente, como a gente falava. O mesmo sol, né, que toca então, né, o gelo e o derrete, toca também, né, a cerâmica, o barro e o endurece e faz, né, virar cerâmica. A gente vê isso aqui no coração dos homens. O mesmo Deus, a mesma realidade apresentada, os mesmos fatos colocados. Endureceram o coração daquelas nações obstinadas, mas amoleceram o coração dos gibeonitas, que temeram então a Deus. Nós podemos, como nos lembrarmos também, né, de 2 Coríntios, capítulo 2, não precisa abrir, mas os versos 14 até o 16, Paulo, né, falando, graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Ele coloca aqui então como um cheiro, né, uma fragrância, porque para Deus somos bom perfume de Cristo, tanto nos que se salvam e nos que se perdem. E no verso 16, para os que se perdem, né, para estes certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, os que se salvam, cheiro de vida para a vida. Para estes, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. A mesma verdade causando, né, coisas diferentes nas pessoas. Essa é a realidade do mundo, essa é a realidade, né, em relação ao coração dos homens. Aqui mesmo, né, nós já ficamos atentos quanto a como funcionam, né, os homens, os seus corações. É claro que esses corações estão no Senhor, são moldados pelo Senhor, corações que Ele mesmo amolece e Ele mesmo faz então com que a palavra toque esses corações, mas muitos corações então embrutecidos, né, nos seus próprios pecados, que se entregam, né, à ruína. E nesses então aonde o mesmo Cristo é pregado, e Paulo já vira isso, né, na sua época, Cristo, a revelação perfeita, e assim também nós vemos nos nossos dias. Alguns veem essa revelação, se escondem, falam mal de Cristo, operam contra o Senhor, contra a sua igreja. Em contrapartida, se essa palavra chega então para os crentes, para os eleitos em todo o mundo, esses, né, se derretem diante do Senhor e buscam ao Senhor. Mas vamos passar então ao caso dos gibeonitas, tendo visto aqui o nosso primeiro ponto, né, duas respostas para a mesma verdade. Nós, no nosso segundo ponto, vamos ver cuidado com o engano e com a astúcia. Eu não vou ler, né, todo o texto, mas nós lemos juntos, né, e o que os gibeonitas fazem? Eles vestem umas roupas velhas, eles pegam uns pães velhos, eles pegam uns odres, né, que eram uns recipientes que guardavam vinho velhos também, para poder ir até o encontro dos israelitas lá em Gilgal, lá no acampamento de guerra dos israelitas. E para quê? Eles chegam ali, né, com essas roupas velhas, rasgadas, com esses pães velhos, parecendo que eles tinham andado muito tempo, porque o que eles queriam, né, com isso? Por que eles usaram esse estratagema e por que esse estratagema de alguma forma funcionou? O ponto é, né, que Moisés já havia mandado que esses povos fossem exterminados. Desde o capítulo 7 de Deuteronômio, na verdade, até antes, né, a gente vê Deus falando isso com o próprio Abraão, que o povo de Deus voltaria do Egito e então lidaria ali, né, com os cananeus maus. Mas a gente vê no capítulo 7 o problema da idolatria no meio daqueles povos e por que Israel não deveria tolerar esses povos no meio deles, porque eles perverteriam certamente a Israel. E ainda, mais adiante ele continua. Quando vocês forem fazer guerras, capítulo 20 de Deuteronômio, quando vocês forem fazer guerras, se for algum povo de longe, vocês podem oferecer, né, então, paz e de alguma forma fazer alianças, mas com os cananeus, que sempre são obstinados. Vocês não devem fazer paz, vocês não vão propor paz, vocês vão destruí-los. De algum modo, não só os gibeonitas, mas todas aquelas nações sabiam disso. Com verdades fragmentadas, tal, como a gente falou sobre Raabe, né? Com verdades fragmentadas, com partes da Bíblia, eles tinham tido acesso aos escritos de Moisés, sabiam o que era a campanha de Josué, sabiam que todos eles seriam destruídos. Vejam, e aqui pesa mais, né, contra as outras nações, como elas se mantiveram obstinadas e orgulhosas. Mas os gibeonitas, então, usaram esse estratagema. Claro, né, que foi uma coisa péssima, algo muito ruim. Nós vamos ver as consequências, né, desse pecado deles de usar, né, de engano. Para quê? Para dizer que eles não eram uma nação de perto. Josué até questiona, né? Não, mas vocês são daqui de perto, vocês devem ser uma nação próxima. Como é que a gente vai fazer um acordo, né, com vocês? Vejam que a mentira, né, ela começa e a pessoa chega ali precisando, né, contar uma mentira, ou ela quer contar uma mentira, e a coisa não para numa mentira só. Normalmente vem essa cascata, né,
a necessidade de mentir sobre mentira para que tente se estabelecer uma verdade. Ele reforça aquela mentira para tentar, né, fazê-la ser verdade, diferente da verdade, né, que é posta por si, colocada, né, por si só. Mas então, mente-se para esconder a mentira, mente-se para abafar a mentira, mentira sobre mentira, e assim eles chegam ali para Josué. Não, nós viemos de uma terra distante. Nós sabemos da lei, né, do seu Deus, nós sabemos o que estava previsto aqui para esses povos, mas nós somos de outra nação, de um lugar distante. Façam um acordo conosco, que nós vamos ser servos de vocês. Então a gente tem, né, o acordo dos versos 14 e 15. Vamos dar uma olhada só nesses versos 14 e 15? Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um acordo com eles que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Vejam algo, né, muito sério aqui no verso 14. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles. O que os israelitas fizeram? Tomaram o pão, tomaram os odres, olharam suas roupas, olharam seus calçados. Eles viram, eles julgaram e eles pensaram e eles olharam para a realidade do mundo, para a realidade das coisas, segundo o seu entendimento, segundo os seus olhos, segundo os que eles podiam compreender, entender, pensar, né, sobre a realidade, segundo as suas próprias capacidades. E o texto, né, deixa muito claro qual foi o erro deles. E não pediram conselho ao Senhor. Eles tomaram decisões com base no que eles viam e não com base no que eles criam e com base, né, no que o Senhor ordenara na sua palavra. Esse é um erro, né, que tem sido, infelizmente, muito comum na Igreja de Cristo ao longo dos séculos. Aconteceu isso, né, com os nossos irmãos aqui nessa ocasião, mas não foi diferente em muitos períodos da Igreja e ainda hoje, por nós, talvez, né, pela nossa Igreja. Nós estudamos a Bíblia, nós ouvimos falar, nós pensamos talvez, inclusive, né, quando a gente vai tomar grandes decisões, mudar de cidade, é, procurar uma área, né, na universidade, nós pensamos, nossa, nós temos que orar muito, vamos colocar isso em oração, porque é uma grande decisão, né, e a gente precisa buscar o conselho do Senhor. Às vezes até, né, se ouve, então, conselhos de irmãos e irmãs, buscando entender na Escritura, e é isso mesmo que deve ser feito, tá? Esse é o primeiro passo mesmo nesse caminho de não tomar decisões pelo nosso próprio entendimento, mas segundo a vontade do Senhor. Mas muitas vezes, né, nas coisas triviais, nas coisas cotidianas, nós não nos lembramos do Senhor. Ah, isso é trivial, isso aqui é do meu dia a dia, eu não preciso orar. Eu não preciso pensar, então, exatamente como a palavra do Senhor ordena que eu faça quanto a este assunto. Muitas vezes, né, essas pequenas coisas nos fazem tropeçar. O sábio nos diz, num texto lá em Cantares, no capítulo, não precisa abrir de novo, capítulo 2, verso 15: apanhai-nos as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. As pequenas raposas, né, eram um problema grande para as vinhas, porque se chegasse uma pessoa ou um elefante para tentar pisar ali nas vinhas, né, provavelmente você veria e tentaria dar um jeito. Mas as pequenas raposinhas chegavam, né, no meio das vinhas, quebravam galhos, tomavam, né, e as flores aqui é justamente esse período em que a árvore está desabrochando e vai, o próximo passo é vir, né, o fruto, comiam as flores, né, derrubavam as plantas, e então você tinha um problema e aquilo não prosperava, não ia adiante. Vejam, isso nos ensina, né, que nós muitas vezes nos preocupamos só com o elefante, e temos sim que nos preocupar, mas não olhamos então para a raposinha, para as raposinhas, né, e o problema do que elas fazem. Não pensamos nos pequenos problemas, nas coisas do cotidiano e colocamos essas coisas diante do Senhor. Lembrem-se, os grandes homens da Escritura, e nós já falamos aqui sobre alguns deles, Ezequias, Josias, olhavam, né, para a realidade das coisas e pensavam cada detalhe da história, da existência, inclusive das tradições, do que estava sendo feito à luz da Escritura. Em oração e em busca na palavra, buscavam então conformar todas as coisas à vontade do Senhor. E assim nós devemos fazer, nas pequenas e nas grandes coisas, nas decisões mais robustas e difíceis das nossas vidas, como quem nós vamos nos casar, onde nós vamos morar, como as pequenas coisas também. Que horário eu vou acordar? O que eu vou fazer no meu trabalho hoje? Isso glorifica ao Senhor, eu dormir até este horário? Este tipo de divertimento, e tem que ser sim, ter sim, tá? Divertimento, esta diversão. O que o Senhor, né, fala sobre isso na sua palavra? E sim, nós temos aqui provado e mostrado na nossa igreja que para cada um dos aspectos da nossa vida,
quanto a todas as coisas da nossa existência, nós podemos encontrar, sim, a vontade do Senhor na sua sagrada Escritura. Então, que esse texto, né, em primeiro lugar, está colocando diante de nós, uma vez que nós vemos o erro dos israelitas e o problema, né, em que eles se enfiaram, e podia ser muito pior, mas o Senhor foi misericordioso, não só com os gibeonitas, mas também com os israelitas, não confie em você mesmo. Nunca confie na sua própria lógica. Nunca confie na sua própria sabedoria. Nunca confie nos seus próprios sentimentos. Nunca confie na sua própria experiência. Isso é orgulho, isso é vaidade. Eu sei, eu tenho experiência sobre esse assunto. Eu não estou me sentindo bem. Esse negócio aqui não está me fazendo bem. É claro que nós precisamos ser sensíveis, sim. E é claro que nós precisamos ter cuidado, né, quanto às coisas, às nossas sensações. E é claro, sim, que a nossa experiência conta muito. Se você é de uma área, você é bom naquilo, você sabe, né, você é um expert em tal assunto, a sua experiência conta muito e deve contar frente a outras pessoas. Mas, em primeiro lugar, nas nossas vidas, não é isso. A nossa confiança não está em nós, não está nisso tudo. Está, em primeiro lugar, no Senhor e na Sua palavra. Nunca baseie as suas decisões no que você vê. Nunca fundamente, né, as suas decisões naquilo, somente, né, naquilo que você enxerga. Muito cuidado, né, para não fazer aqui igual Josué, igual os israelitas. Não, mas eu estou vendo, eu estou tocando. Em tudo, né, nas nossas vidas, tiremos tempos para buscar o conselho e a orientação do nosso Senhor. Meus irmãos, muito cuidado, né, com isso daqui, muito cuidado com essa realidade. É assim, né, que o mundo age e insiste para que a igreja haja. Olhe, né, para a realidade, vejam o mundo, vejam as coisas, vejam a natureza, percebam, né, como, olha o universo e percebam como Deus não existe. Olhem o universo, a realidade das coisas, olha a realidade dos homens aqui, o sentimento que nós temos quanto a Josué. Como assim, né, Josué faz essa empreitada militar em Canaã e destrói esses povos? Isso dá um sentimento ruim em mim. Então eu não posso aceitar a Bíblia por causa disso. É justamente contra essa tolice que Josué foi escrito e que Josué está apontando para nós hoje. Não confie em primeiro lugar no seu sentimento. Não confie em primeiro lugar no que você vê. Mas se nós vamos então para a Escritura, e então olhamos para a realidade, então nós podemos estar maravilhados. Nós olhamos então para a Escritura e sabemos que Deus existe, que Deus criou todas as coisas. Nós olhamos para o universo e, diferente de negar a Deus, nós vemos a Deus e nos maravilhamos com o nosso Senhor. E a nossa compreensão, né, das coisas é gloriosa. Nesse sentido, pessoal, de buscar a orientação do Senhor, eu vou expandir um pouco mais esse ponto. Sim, nós vamos então em oração ao nosso Deus. Nós buscamos ao nosso Senhor em oração. Mas a oração é aquele momento, então, em que você fala com o Senhor, que você se dirige ao Senhor, que você coloca a sua dúvida, que você coloca o seu clamor. E onde nós encontramos, né, a resposta de Deus? Deus falou comigo, eu senti o arrepio. De novo, né, nós temos que ter cuidado com essas coisas. Aonde o Senhor fala, né, com o seu povo? Ele fala com o seu povo por meio da Escritura. Os nossos irmãos, naquele momento, tinham Urim e Tumim. Eles lançavam sortes e eles tinham, né, a resposta. Então eles olhavam para a realidade e provavelmente o que o Senhor pretendia aqui, queria deles era, pensando, olha, vocês são o quê? De outra nação? Vocês são de um lugar distante? Espera aí que a gente vai consultar a Deus. Deus, esse povo é de longe ou de perto? Lançavam sortes, é de longe. Muitas vezes nós pensamos que esse tipo de revelação aqui é superior à que nós temos. Que essa revelação aqui, ela não é um bate-pronto. Eu pergunto para Deus e Deus me responde, né? E eu queria muito isso daqui. Quanta tolice, né? Nossa, muitas vezes. Nós precisamos compreender que o que nós temos hoje, nós estamos num estágio, né, de revelação muito superior, muito acima e melhor do que os nossos irmãos tiveram no passado. Eles sequer tinham, até aqui eles tinham somente até Deuteronômio, né? Eles sequer tinham Josué 9 escrito para que eles, pelo erro dos irmãos, né, desses irmãos aqui que pecaram ao serem enganados, eles não tinham nem Josué 9 para poderem aprender com os irmãos sobre o problema, né, de serem enganados e não caírem, né, na astúcia de homens maus. De pelo exemplo, né, então aqui, olha, cuidado com a astúcia, cuidado que existem homens maus que vêm com engano, com mentiras. Até, né, o demônio pode se vestir ali de anjo de luz, está escrito para nós também, está revelado, para enganar, se for possível, até os crentes. Nós temos essas coisas reveladas, nós temos essas coisas escritas para nós. E muito mais, né? Então nós temos toda a revelação, a verdade do Senhor,
sobre Cristo Jesus, sobre a sua obra completa, tanto né, aquilo que era em sombras e apontava e enriquece a obra de Cristo, quanto a obra de Cristo perfeita, plena, revelada no Novo Testamento, na Nova Aliança. Nós temos né, esses mandamentos que Moisés postulou, explicados aqui ao longo da história de todo Israel. Se andou ou não andou conforme os caminhos do Senhor, os prejuízos que eles tiveram. E assim, né, acrescenta o temor no nosso coração e o amor a Deus, quanto no Novo Testamento também. Jesus, no meio né, de um povo que estava pervertendo os mandamentos do Senhor, e a gente viu isso em Mateus 5, ele traz a verdadeira interpretação. Olha, não vão por esse caminho. Moisés, na verdade, quis dizer precisamente isto daqui, quanto ao juramento, quanto ao adultério, quanto ao casamento, quanto ao assassinato. Vejam né, como nós temos a palavra do Senhor revelada, toda a sua vontade para todos os aspectos da nossa vida, diante daquilo né, que nós temos lido e aprendido. Lá em 2 Timóteo capítulo 3, 15 né, a 17, para nos fazer né, justos, toda a vontade do Senhor revelada, para trazer o homem à perfeição que Deus requer. Porque toda a escritura é inspirada por Deus. Toda essa palavra né, é a palavra do Senhor, plena, perfeita, completa, útil, e serve né, para esses propósitos. Então, nós oramos, nós nos humilhamos diante do Senhor, nós vamos diante do Senhor e falamos: Deus, eu não posso tomar decisões e eu não confio em mim mesmo, eu não confio nem no meu sentimento, nem na minha experiência. Por favor, me oriente quanto a esse assunto. E o que nós fazemos né, para que Deus nos oriente? Todos os dias fazemos nossa devocional, abrimos nossa Bíblia, nosso culto doméstico, pedimos para que o Senhor nos ensine, buscamos porque sabemos que vamos encontrar. Tal como as primeiras páginas de Provérbios falam, né? Que a sabedoria está ali à disposição. Aquele que busca ela, então, vai encontrá-la. Mas os tolos né, não procuram essa sabedoria. E a gente vem o quê? No culto no domingo. Para que a palavra de Deus seja pregada né, fielmente, esperando que ela seja pregada fielmente. E nessa palavra, fielmente pregada, aprendemos, então, do nosso Senhor. Eu insisto, né? Esse meio é superior que nós temos hoje, né? A maneira como Deus se revelou a nós, na sua palavra, né, no cânon completo, é superior ao que os nossos irmãos tinham no passado. Isso não significa que é fácil. Hoje mesmo, né, a gente viu a realidade, né, de um princípio quanto ao sétimo mandamento, quanto ao casamento, que é difícil de ser aplicado. Mas, buscando do Senhor, buscando sabedoria bíblica, nós podemos discernir as situações e aplicar os princípios, os mandamentos de Deus a cada uma das realidades na nossa vida, na vida do outro, de acordo com aquilo, né, com o que Deus colocou nas suas mãos. Eu quero até falar mais um ponto, né, dentro dessa questão aqui do juízo feito quanto do cuidado que nós temos que ter com as coisas, né, então, que Deus traz às nossas mãos, pedindo orientação do Senhor a partir da Escritura e tendo cuidado com aqueles que são enganadores. E na nossa igreja, vocês conhecem né, o nosso procedimento quanto à ceia. O cuidado né, que nós temos para aqueles que participam da mesa do Senhor. É chamado né, ceia assistida. Nós, inclusive, né, aceitamos o testemunho de outros irmãos, especialmente né, de outros pastores de igrejas verdadeiramente bíblicas, quando né, vem algum convidado. Mas chega uma pessoa aqui que nós não conhecemos, um visitante. E muitos acham, né, tem um sentimento, por causa da nossa época, que isso, olha só, né, tá bem dentro do que a gente falou. O sentimento que é uma coisa muito esquisita. Esse negócio, não, mas vem um visitante, aí o cara não toma ceia, dá um sentimento, uma sensação ruim. Inclusive não é o ideal, tá? A gente tem buscado né, que as pessoas informem quando vão trazer visitantes, que a gente conheça eles, tente trazer a carta de recomendação do pastor, ou às vezes a própria pessoa dá o aval daquela pessoa, mas se não for o caso e a pessoa está aí, ela não toma ceia. Por quê? Porque não adianta ela chegar na gente e dizer, eu sou crente. E muitas igrejas fazem isso, né, esse procedimento. Que parece ser um procedimento muito cuidadoso, né, muito amoroso, muito que agrada né, o sentimento, aquele, olha, se você então acha que você está em comunhão, se você acha que você está firme, vem e participe dessa mesa. Mas nem para o trabalho, nem para uma empresa, uma pessoa faz uma contratação desse jeito. Até nas empresas há uma astúcia, um cuidado, um zelo, né, de que você vai contratar uma pessoa, o que você pede? Uma carta de recomendação. Onde você trabalhava? Dá o número da empresa aí. Deixa eu ver se você. Aí tá lá o registro que o cara realmente trabalhou, né, na outra empresa. Você procura pelo menos o registro, você procura uma carta de recomendação, você liga lá pro antigo gestor, gerente, né, patrão da pessoa, para ouvir mesmo se esse aí é de onde ela veio, se ela fazia mesmo essas funções. Então, quanto mais né, na igreja, um cuidado com uma coisa que Deus disse que
julgaria a pessoa e a igreja. E de fato julgou. É mais uma coisa que nós temos escrito. A igreja de Corinto foi julgada por isso. Então, se há um temor ao Senhor, se isso foi explicitado na Escritura, e ele colocou os seus pastores para que tomassem conta do rebanho, para que tivessem o cuidado dessa mesa, então o que precisa ser feito? Segundo o que Deus nos deu, nós temos este cuidado. Isso significa que nós sabemos cada coisa que está acontecendo no coração de cada um de vocês quando você vai lá para o seu quarto na sua casa? Não. E aí alguém poderia objetar, mas e aí? O pastor não sabe o que, cada membro dele faz, hora que tranca a porta de casa, no oculto. Ora, isso não é do que compete a nós. Este foro íntimo compete então ao Senhor, e o Senhor vai lidar com isso. Ou o Senhor vai trazer à tona, ou o Senhor vai trazer juízo para essa pessoa, o Senhor vai fazer com que isso chegue até a igreja. Quanto ao que compete a nós, e veja, competir a Josué, ele não tinha que saber que os gibeonitas eram de Gibeão, eles eram heveus. Nós tinha que saber, tinha que bater o olho e saber, não. Mas ele tinha que consultar ao Senhor. Então, no que compete a nós, nós devemos fazer o que está nas nossas mãos. Os pastores devem buscar saber quem está participando da mesa do Senhor. Esse foi um bom exemplo, eu acredito, mas aí você pode multiplicar esses exemplos para todos os aspectos, né, da nossa vida. A mentira, né, como eu tenho falado, é algo terrível. A gente vê essa cascata da mentira e o pecado dos gibeonitas não ficou aqui sem consequência. O que acontece é que eles, por causa do seu pecado, por causa do engano, eles até conseguem o que eles queriam, que era um juramento, né, da parte dos israelitas de que não fariam mal a eles, mas esse juramento vem, né, com uma consequência grave. Eles passam a ser servos dos israelitas, escravos dos israelitas mesmo, para mostrar, né, que a mentira e o engano não agradam ao Senhor, que nós não devemos buscar fazer as coisas dessa forma. Aqui, né, eu quero falar algo para os nossos corações sobre a mentira. Se você é assolado aí por essa tentação de mentir, de enganar, e nós estamos falando aqui precisamente do nono mandamento, não dirás falso testemunho. Eu lembro sim, né, que nesta série, no texto que nós lemos hoje, em Raabe, em Josué capítulo 2, falando sobre Raabe, quando nós lemos, né, o começo do capítulo 8, que como Josué enganou os cananeus, nós falamos sim sobre a realidade, né, do nono mandamento. Nós falamos das parteiras, de Raabe, de Josué. Nós vimos como esses homens que o Senhor disse que cumpriram o mandamento e foram abençoados por isso, estavam precisamente cumprindo o nono mandamento. Mas as situações eram extremas. Com isso, né, eu quero ratificar o que a gente tem trabalhado na nossa igreja. Aquilo não eram exceções ao nono mandamento. Deus não permitiu uma exceção. Por causa de uma consequência, então pode-se mentir. Por causa, né, de um problema que poderia ter ali, então está liberado cometer falso testemunho. Não é isso que a Escritura coloca. Diante, né, não vai dar tempo de explicar agora, mas diante do que Deus trata sobre o nono mandamento, sobre o que é não dar falso testemunho, Raabe, as parteiras, Josué, ligados, né, à questão do sexto mandamento e do cuidado com a vida, precisamente cumprir o mandamento é o que esses nossos irmãos fizeram. Mas, eu falei isso no outro sermão, e aqui nesse sermão a coisa fica mais clara e mais robusta, né? Não é, em hipótese nenhuma, desculpa para que você haja com mentira no seu trabalho, com a sua esposa, para facilitar o seu dia, para deixar o negócio mais tranquilo em casa, né? Eu não preciso contar isso para minha esposa. Ou deixa eu contar de um outro jeitinho aqui para ela, para não trazer, né, que ela fique brava. Ou para o meu patrão, que eu não fiz aquele negócio, ou que eu fiz aquele negócio. Eu quero reforçar algo, inclusive, que nós vimos hoje. A questão em Esdras, a questão dos falsos casamentos, o cumprimento do sétimo mandamento, que é o não adulterarás, que de maneira positiva é colocado como valorizem o casamento, sejam fiéis dentro do casamento, dentro da aliança que vocês juraram, né? Está bem ligado ao terceiro mandamento também, que a gente vai ver ainda hoje. Quanto a este mandamento, o cumprimento do mandamento naquela ocasião, naquela situação extrema, nos tempos de Esdras, foi fazer aquilo que nós vimos hoje na parte da manhã quanto a Esdras. E não uma exceção ao mandamento. Porque estava aquela realidade, então Deus permitiu o divórcio. Não. Então Deus permitiu com que casamentos fossem desfeitos. Não. Justamente porque o sétimo mandamento estava sendo completamente desconsiderado, porque ele estava sendo quebrado. E aí vejam que não só cumprimento do mandamento, mas punição também que vem de acordo com o mandamento, não tem exceções e são imutáveis. Por quê?
Porque estão baseados no caráter de Deus, que não muda. Se estão baseados no caráter de Deus, então a maneira positiva, né, a maneira como o mandamento deve ser cumprido, e também as punições que vêm por causa do mandamento, que são congruentes, né, com ou com o peso do que foi feito, do que foi executado, da maldade ali cometida, não mudam, né? E tem a ver, então, com o caráter do nosso Senhor. Mas vamos avançar aqui um pouco mais. Nos versos 16 até o 20, a gente vê que o povo chegou até as cidades, né, dos gibeonitas. Mas, por causa do juramento, e o povo queria que Josué matasse, né? Queria que Josué, então, se levantasse contra os cananeus, que eram aqueles heveus ali, o povo os gibeonitas. E, de certa forma, eles até estavam certos. Aquele requerimento ali estava de acordo com a lei do Senhor, que os cananeus deveriam ser exterminados. Mas, o que Josué chama a atenção e os líderes do povo também? Calma. Juramento é uma coisa séria. E aqui nós chegamos ao nosso terceiro ponto, né, do nosso sermão. Juramento e seriedade. Juramento e fidelidade. A seriedade da palavra. Meus irmãos, juramento é uma coisa seríssima. Nós vimos isso, né, na liturgia. Como o Senhor Jesus Cristo estava falando ali com os nossos irmãos, explicando, né, a lei de Moisés. Você não jura por outras coisas, porque todo juramento é feito em nome do Senhor. E é por isso que você toma muito cuidado para fazer um juramento. A verdade é que a verdade deve estar nas nossas bocas o tempo todo. Por isso, sim, sim, não, não. Se é verdade, então sim. Se é mentira, então não. Não foi assim que aconteceu. Mas o juramento, né, é algo legítimo, algo bom, e é feito. E a gente, inclusive, né, muitos dizem, não pode jurar hoje em dia. Mas é óbvio que tem juramentos. E os juramentos, né, mais claros aí, patentes, é, por exemplo, o juramento do casamento. Você jura, então, na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, até que a morte nos separe. Eu juro cuidar, ser fiel, amar. O juramento, né, para a entrada na igreja. E é claro que outros juramentos podem ser feitos com todo zelo, cuidado e reverência, igual do dia lá do seu casamento. Se você não fez com todo zelo, então devia ter feito. E que os que vão casar que façam, né, assim. Mas então nós temos esses juramentos e fica claro então que é possível, é necessário, né, juramento em certas ocasiões, mas ele é feito com toda a solenidade, com todo, né, o cuidado. E uma vez então que é feito um juramento, Deus espera que esse juramento seja cumprido, que ele seja mantido. Nós vimos, né, em Salmo, né, capítulo 15, quem vai habitar, né, no tabernáculo? Quem vai habitar no santo templo, no santo monte de Deus? O verso 14, né, desse Salmo 15, como nós cantamos, aquele, né, que jura com dano próprio e não se retrata. Ou, né, então, como a gente canta, né, jura com perda até mais, não volta atrás. Às vezes, né, você entrou num juramento e aquilo não foi, né, você acabou se enganando, ou você foi, inclusive, enganado, que é o que aconteceu aqui com Josué. E vamos pôr aqui o exemplo do casamento, que é bem pesado. O cônjuge, né, se fez de crente, mas não era. E aí? Eu mantenho esse juramento. Eu mantenho porque eu jurei isso e votei isso diante do Senhor. Então eu vou até o fim. Eu vou evangelizar, eu vou pregar, eu vou me manter fiel e eu não vou quebrar esse juramento. Não só quanto a isso, né, mas a quanto vários assuntos. Aqui, principalmente, né, assuntos relacionados a dinheiro, por exemplo. Então eu sofro prejuízo, eu sofro dano. Aqui, né, então os israelitas entenderam que deixamos uma nação que não era para estar bem, né? Deixamos viva. Acabou que esse povo agora vai estar no meio de nós. Pode ser perigoso lidar com a idolatria, né, do meio desses gibeonitas. Ainda assim, nós vamos prosseguir em fazer o que o Senhor mandou. Veja que Deus mesmo, quanto a esse assunto, ele mostra por que e aqui nós estamos falando do terceiro juramento, tá, pessoal? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. E é neste mandamento, né, que nós compreendemos a questão do juramento e por que nós juramos por Deus. E uma vez que eles juraram e votaram aqui pelo Senhor, eles sabiam que iam cair em juízo se fossem contra esse juramento. E quanto a esse texto, nós temos um texto posterior que mostra que quem foi contra esse juramento que Josué fez, séculos depois, sofreu juízo. Nós temos, né, e eu não vou abrir mais uma vez, por questão do nosso tempo, mas houve nos tempos de Davi 3 anos de fome em Israel. Tempos de Davi, séculos depois de Josué, o que você está falando? Nos tempos de Davi houve uma fome.
E quando Davi foi perguntar ao Senhor, por que essa fome? O que está acontecendo? Quem errou? Fui eu? Foi o povo? O que está acontecendo? Porque Saul, assassino, aquele homem mau, matou, né, assassinou os gibeonitas sem motivo algum. Saul, inclusive ele era de uma cidade, Gibeá, o nome parece, mas é até outra, mas era da mesma região, né, era ali de Benjamim. Saul, e Benjamim foi o território, né, onde a cidade de Gibeão ficou compreendida. De alguma forma, quando ele subiu ao poder, o texto inclusive nem conta, nem tem nos relatos ali de Saul ele fazendo isso. Só tem depois nos relatos do reino de Davi essa fome acontecendo e Deus revelando que Saul tinha feito, né, essa coisa terrível. Vejam que aqui um parênteses, né? Quando a Bíblia fala que um cara é mau, ela nem descreve todos os atos maus, né, desse cara. Então a gente sabe que Saul foi um cara muito mau, no caso da profetisa de Endor, no caso dos Amalequitas, e ele também teve esse caso aqui. O que Saul fez, gente, foi genocídio. Ele pegou mesmo uma turma de gibeonitas ali, tão somente pelo seu bel prazer, e os exterminou por serem gibeonitas. Mas os gibeonitas, e a gente vai ver isso aqui com mais detalhes ainda hoje, os gibeonitas eram parte do povo de Deus, e havia um juramento sobre eles que o povo de Deus, o povo de Israel, não mataria os gibeonitas. Quando Saul fez isso, ele quebrou o juramento feito nacionalmente na época de Josué. Por causa disso, Deus trouxe juízo na época de Davi, até depois da morte de Saul. E o que que Deus requereu então? A vida dos descendentes de Saul. Na época, né, Davi poupa Mefibosete, aquele descendente do seu amigo Jonatas, mas ele entrega então para os gibeonitas, né, para que matassem, para que aquele juízo caísse sobre a Saul, né, e a sua família. Entregou outros descendentes, outros netos ali de Saul. Depois então que eles foram mortos, a ira do Senhor foi aplacada, a fome cessou e os gibeonitas ficaram bem no meio do povo de Israel. É muito sério a questão do juramento. É muito forte os juramentos que nós fazemos. Muito cuidado com o juramento que você fez quando você entrou nessa igreja. Muito cuidado, né, com a maneira como você está se portando em relação à nossa igreja, aos líderes. Vejam como esse povo fez aqui. A liderança errou. Até mesmo, né, no erro da liderança. Porque é claro que os líderes vão errar. Porque nós somos pecadores. E não é passar pano, né, para o líder. Vocês erraram, olha o que vocês fizeram. Não podia ter feito isso. Da onde vocês estavam com a cabeça? Mas, segundo a ordem, segundo o que vocês juraram, então, nós vamos sofrer o dano juntos. Nós estamos aqui então e nós, beleza, não vamos encostar as mãos nos gibeonitas porque foi jurado por vocês. Quanto mais essa liderança estiver fazendo o que é correto, muito cuidado então, né, com esse cuidado com o juramento com a igreja, que é de Cristo, né, em primeiro lugar, muito cuidado com o juramento, né, com o seu casamento, o cuidado que você tem com a sua esposa, o cuidado que você tem com o seu marido, e seja lá o que mais você já jurou ou voltou na sua vida, muito cuidado, né? Até mesmo nessa questão que nós temos visto, né, da Babilônia, do exílio, houve uma época, né, em que o povo jurou que seria servo da Babilônia. E a gente sabe, né, ali nos tempos de Zedequias, por exemplo, e é Ezequiel que conta essa história, que o rei Zedequias não prosseguiu nesse juramento e se rebelou contra a Babilônia. Um dos motivos de juízo, e Deus deixa isso bem claro em Ezequiel, um dos motivos dele trazer juízo era por causa da quebra do juramento. Sim, Zedequias tinha feito um juramento com uma nação ímpia, mas ele sabia muito bem os termos, ele sabia muito bem quem era aquela nação. Deus mesmo, né, por meio de Jeremias, tinha falado para eles ficarem tranquilos com a Babilônia. Ele faz o que ele tinha que fazer então, o juramento, mas ele quebra. Por causa da quebra, Deus trouxe juízo, inclusive condenação. E a gente sabe, eu contei, lembrei hoje a história de Zedequias, né? E também do povo ali que se rebelou contra a Babilônia. Até mesmo, né, o Salmo 24, que nós vamos cantar na sequência. Prestem bastante atenção no Salmo, vai falar sobre essa questão do juramento também, da palavra, né? De se ater à palavra de Deus. Bom, nós vamos caminhando aqui para a conclusão do nosso sermão. E nós vimos estes 3 pontos, né, anunciados no começo do nosso sermão. Primeiro, as 2 respostas para uma mesma verdade. Segundo, cuidado com o engano e a astúcia humana, os problemas aí, né, relacionados ao nono mandamento, à mentira. E juramento e fidelidade, a seriedade, né, da nossa palavra. Mas há ainda muita coisa para ser dita e eu quero ainda tomar mais alguns minutos aqui trabalhando na nossa conclusão e algo muito importante sobre a obra do nosso Deus. Deus não só abençoou os gibeonitas, que ficaram vivos, né? Eram cananeus, fadados ali então à condenação, à destruição. A gente vai ver, né, por que Deus deixou esse povo vivo. Mas até mesmo, né,
Israel. Israel foi muito abençoado naquela oportunidade ali. Primeiro, né, Deus não só os abençoou, não trazendo nenhum juízo, porque eles não quebraram o seu juramento, como a boa mão do Senhor estava ali trazendo descanso ao povo. Naquela incursão para o sul, Gibeão, como vai ser relatado no começo do capítulo 10, era uma grande cidade. Os outros cananeus se assustaram por Gibeão fazer um acordo de paz com Israel, está lá no começo do capítulo 10, porque Gibeão era uma cidade forte, com um exército forte. Caramba, essa cidade está fazendo paz com eles. Nós estamos perdendo, né, um grande aliado. Inclusive, o capítulo 10 é o capítulo onde essas nações vão primeiro lutar contra Gibeão, para usar, como eles queriam, né, usar Gibeão de exemplo. Se mais alguém desertar, é isso que nós vamos fazer. Claro que o Senhor frustra até esse plano dos cananeus, a gente vai ver isso no capítulo 10. Mas então Deus traz um alento. Depois de vencerem, né, e lutarem as batalhas de Jericó, de Ai, contra o exército de Betel, na incursão para o sul, que ia ser uma incursão difícil, Jerusalém era a principal cidade, a cidade de Jebus, dos Jebuseus, e tinha exércitos fortes ali no sul. Claro, né, que Deus traria vitória, mas ele trouxe alento. Não vai ter que lutar com os Jebuseus, com essas 4 cidades, vocês não vão ter que lutar, né, com a forte Gibeão. Nenhuma facilidade, nenhuma dificuldade, facilidade, nenhuma hostilidade. Eles chegaram, né, depois daquele caminho de 3 dias, é o que o texto diz, caminhando de Gilgal até o rumo ali de Gibeão, chegaram lá, o que eles tinham? Paz, sossego, comeram nas cidades, todo mundo, né, se entregou e virou servo dos israelitas. Mas vamos à resposta dos gibeonitas, e isso é o que mais... Aqui é sempre Deus sendo misericordioso com o seu povo, mas ele foi tão misericordioso quanto com um povo alheio à aliança. Versos 22 em diante. Também aqueles da cidade... Opa! Verso 22 do capítulo 9. E Josué os chamou e falou-lhes, dizendo: Por que nos enganaste, dizendo, muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora, pois, serei malditos. E dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água, para a casa do meu Deus. Mas eles responderam a Josué e disseram: Porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que a vós daria toda essa terra e destruiria todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por nossas vidas, por causa de vós. Por isso fizemos assim. E eis que agora estamos na tua mão. Faze-nos aquilo que te parecer bom e reto. Assim, pois, lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. E naquele dia Josué fez rachadores de lenha, tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que ele escolhesse. Esses gibeonitas lembraram das palavras de Moisés. Naquele pequeno acesso que eles tiveram à lei, a gente, de novo, não sabe como esse livro chegou até eles, mas eles tiveram acesso à lei de Moisés, ao Pentateuco. Eles humildemente se colocaram aqui como servos dos israelitas. Eles já tinham se colocado como servos antes. Quando eles foram, né, falar então para Josué, a gente é um povo de longe que veio aqui para ser servos de vocês. E aqui mais uma vez eles se colocam nessa condição de humildade. Eles foram sim amaldiçoados e receberam a devida reprimenda por causa do seu pecado, por causa do engano, por ter usado um estratagema, né, de mentira, de astúcia. Mas vejam, né, que a graça do Senhor fez eles terem, né, uma atitude positiva quando eles receberam, né, o benefício maravilhoso de terem suas vidas poupadas. E o benefício, né, que eles tiveram, e vejam como Deus, na medida em que nós nos colocamos, né, diante do Senhor, na medida em que nós nos colocamos humildemente como servos do nosso Senhor, eles tiveram um benefício maravilhoso eles estavam perto do templo, eles serviram junto com os levitas. Gibeão, né, foi uma cidade que foi tomada para ser uma cidade dos levitas. E eles assistiram ali ao trabalho dos levitas, e eles assistiram também aos trabalhos, né, dos levitas no templo. Até aqui, né, nós temos uma lição muito importante e interessante para a igreja. Que lição, né? Para ter, uma vez que nós tivemos a nossa vida poupada, ou então para ter a nossa vida poupada, o que que é, né, então, trabalhar de servo, trabalhar de escravo? Se eu já tive a vida, se eu tenho o benefício de estar perto do Senhor, de ser da família da aliança, de ser membro da família da aliança, e Deus ter me dado essa filiação e ter me adotado, não importa, né, o que eu vou fazer na igreja. O trabalho, né, que Deus me der, então eu vou arregaçar as mangas e vou fazê-lo. E aqui, né, a gente já fala sobre, muitas vezes, o orgulho de, isso aqui eu não faço. Isso aqui tá acima, né, abaixo das minhas capacidades. Eu não vou limpar a igreja, não vou mexer com banco, não vou mexer com organizar a salinha para as crianças, nada. Muitas vezes, né, nós desprezamos os trabalhos simples.
se nós estamos nos trabalhos mais simples, mais humildes, até humilhantes, na igreja não é bem assim, né? Acho que nem tem um trabalho que a gente chama de humilhante, mas estamos diante de Deus e fazendo a vontade do Senhor, então nós estamos no melhor lugar. A maior glória dos homens lá no mundo, lá fora, ser um rei cananeu, cheio de pompa, cheio de glória, orgulhoso contra os exércitos de Josué que se aproximavam. Talvez muitos pensassem: o que vocês deixaram, hein, gibeonitas? Deixar de ser uma cidade forte, o rei, né, por exemplo, de Gibeão, deixou de ser um rei forte, uma cidade murada, de ser um poderoso no meio ali de Canaã, cheio de riqueza, para ser um servo dos israelitas. Ele não podia ter feito uma escolha melhor. Ele não podia ter tomado, né, a melhor decisão das suas vidas junto, né, com o seu povo ali, de como servos se entregarem, né, para o Senhor, Deus de toda a glória. Essa riqueza, essa pompa, esse orgulho foi ruína e maldição, né, para todos os cananeus que não se entregaram ao Senhor. Em última instância, né, eles pereceram até o fim. Como não nos lembrarmos, né, pensando aqui nos gibeonitas, não nos lembrarmos do caso de Raabe. A resposta, né, do coração desses, é claro que Raabe é um caso melhor, mais claro, mais patente, né, de uma mulher crente que se converteu ao Senhor e por causa disso, né, o Senhor alcançou na sua casa, não por coincidência, mas por providência, os espias entraram ali e ela deu a sua confissão de fé e o Senhor salvou ela, uma pessoa, no meio, né, de uma cidade, de uma nação de ímpios. Aqui Deus está salvando um povo e apesar do problema e eles sofreram as consequências por causa do seu pecado, esse povo temeu a Deus. Os gibeonitas, né, então vieram humildemente diante do Senhor, diante do povo de Deus, e não se amotinando, né, contra o Senhor e contra o seu ungido, mas humildemente como servos eles se colocaram, e mesmo quando descobertos, né, na sua mentira, façam o que vocês, que bom, né, que vocês então não vão nos matar, façam o que vocês quiserem de nós. Nós somos os servos de vocês para que vocês façam. E nós sabemos, então, e o texto vai relatar que não há nenhum problema. Os gibeonitas, no capítulo 10, quando a coalizão, né, do sul se levanta, eles não voltam, né, atrás. Eles chamam Josué para ajudar eles. E nenhum texto diz que os gibeonitas, em qualquer período da história, nem mesmo naquela história de Saul, se colocaram contra os israelitas ou contra Deus em nenhum dos assuntos. Então, eles realmente, né, se colocaram nessa posição de humildade, se mantiveram nessa posição de humildade e por causa disso, né, tal como Raabe, receberam os benefícios, ainda que a entrada deles, né, foi esquisita na aliança, mas receberam os benefícios de estar na aliança. Os gibeonitas, apesar, né, então, embora fossem rachadores de lenha, tiradores de água, eles faziam isso próximos do templo do Senhor. É, eles gradativamente chegaram, né, numa posição de privilégio religioso. Eu falei para vocês, né, por exemplo, a tribo de Levi. A tribo de Levi foi uma maldição colocada, né, pelo pai deles sobre Levi, quando Simeão e Levi, os patriarcas, foram contra, hoje nós falamos, né, de Siquém, quer dizer, no sermão, né, passado, no sermão do capítulo 8, o pastor nos falou sobre Siquém, quando, né, esses homens mataram os homens de Siquém, Simeão e Levi, filhos de Israel. E Levi e Simeão receberam, né, uma punição, uma maldição que eles seriam espalhados no meio de Israel. No caso de Levi, pela maneira como os descendentes de Levi se portaram, apesar da maldição que estava sobre eles e ela nunca saiu de sobre eles, Levi sempre foi uma tribo esparramada no meio de Israel. Aquilo foi um benefício tão grande, né, para aquela tribo, tão grande, né, para aqueles homens, de poder ser aqueles, né, que faziam a obra do templo, do tabernáculo e estavam diante do Senhor, assim como os gibeonitas aqui. É claro, então, que Gibeão podia. Ah, conseguimos o que a gente queria, não vamos ser mortos. Vamos voltar às nossas velhas práticas. Vamos fazer qualquer coisa, vamos tentar qualquer hora que a gente puder sair da servidão aqui. Não. O texto, né, parece dizer, e a sequência dos fatos aqui parecem contar que eles permaneceram subservientes, servos, e eles então puderam ser esses, né, que cada vez mais participavam dos atos culticos litúrgicos. Como eu disse, né, Gibeão foi uma das cidades dos levitas, ela tornou-se, né, um lugar especial no meio de Israel. O altar de Salomão, antes de ele construir o templo, foi erigido em Gibeão. Também havia um altar de Davi na cidade de Gibeão.
Na verdade, o tabernáculo na época de Davi, que estava em Gibeão, e depois Salomão, né, oferece holocaustos ali em, em Gibeão. Aquelas listas de Esdras e Neemias falam, né, sobre gibeonitas mesmo, além daquele outro fato que eu trouxe hoje pela manhã, né, os netineus, que provavelmente eram assistentes, né, no templo, que provavelmente também estavam inclusos entre os netineus, os gibeonitas que voltaram. E nos dias de Neemias, por exemplo, os gibeonitas ajudaram até mesmo a construir o templo. Cenas dos próximos capítulos aí em Neemias, na aula que vem. Eles ajudaram a reconstruir, desculpa, os muros de Jerusalém. Sabemos então, né, que por causa do que esse povo, né, e essa mulher, Raabe, fizeram, eles foram inseridos, né, na aliança, eles estavam dentro da aliança, eles, né, que eram alheios à aliança, o Senhor os chamou e os colocou e os trouxe, né, para dentro da aliança, e eles foram muito abençoados por estarem, né, na aliança. A última coisa, né, para falar aqui sobre os gibeonitas, antes de fazer uma última aplicação para nós, é claro que fica a pergunta: e se os gibeonitas estivessem, em primeiro lugar, sem o estratagema, né, do engano, se arrependido, chegado ali, Deus não tinha mandado matar os cananeus? E se Josué não tivesse feito o juramento? O que teria acontecido com esses homens? Nós, né, tendemos a acreditar e ter a certeza de que o Senhor é misericordioso, longânimo, compassivo e que o problema dele com os cananeus, porque ele disse que os cananeus seriam exterminados, foi a sua dureza de coração até o fim. Os cananeus que não foram duros de coração até o fim, a saber, Raabe e os gibeonitas, ficaram vivos no meio do povo de Israel. Então, que o Senhor, sim, teria estendido a sua mão se algum desses, né, tivesse se arrependido. Nenhum outro, aí Josué não conta de mais nenhum outro cananeu, além de Raabe, os gibeonitas, que se arrependeu. Portanto, todos esses outros foram, sim, destruídos. Como não lembrar, né, do Senhor estendendo a sua mão para Nínive, com Jonas? Olha, Nínive vai ser destruída. Em 3 dias, Nínive vai ser destruída. Esse foi a pregação de Jonas. O que o povo da cidade de Nínive fez? Buscou o Senhor e se arrependeu. E o Senhor se voltou daquilo. O que o Senhor pretendia, então, com essa pregação, a pregação de Josué, as boas novas que Josué estava trazendo? Jericó caiu, Ai caiu, Gibeão se degringolou. Essa boa nova era para que eles se arrependessem. Havia justamente, né, então, o Senhor pretendia o coração daqueles homens no sentido de estava aberta essa porta, essa boa nova foi contada a eles, mas eles não quiseram. Mas a gente sabe, né, que quando os homens então se voltam para o Senhor, e é claro que isso é o toque do Espírito Santo no coração dos homens. Então esses homens, né, se voltando para o Senhor é misericordioso. É o que nós cantamos, né, no Salmo 85. Não voltará, né, a nos vivificar. A resposta do Senhor é que ele abençoa, ele traz perdão, ele perdoa, na verdade, ele traz, né, misericórdia. Todos nós, né, um dia fomos prostitutos, como Raabe, enganadores, como os gibeonitas. Estávamos, né, debaixo da ira de Deus, éramos rebeldes. Nenhum de nós, né, nascemos bons, tal como Raabe, tal como os gibeonitas. Nós não fomos, né, levados à condição de cristãos automaticamente por algo, né, em nós. Mas pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa, né, do amor do nosso Deus em Cristo, ele antes da fundação do mundo nos elegeu e apesar de nós, dos nossos pecados, do nosso nascimento em pecado, Deus olhou para nós, alheios, estranhos à aliança, como Gibeão, como Raabe, brasileiros, fora, né, da nação judaica, fomos feitos descendência espiritual de Abraão, fomos feitos filhos pela adoção, por causa do sangue e do poder de Jesus Cristo. Essa é a obra do nosso Deus, em trazer, né, pecadores, em trazer homens maus para a sua aliança, fazer deles, né, homens santos, homens justos, homens fiéis. Foi por causa de um juramento que Deus não tolera, né, que seja quebrado pelos homens. Foi por causa de um juramento, um dia, né, feito pelo próprio Deus ao seu filho e também para Abraão. Deus fala, né, que por causa desse juramento, porque ele fez uma promessa para Abraão. Hebreus capítulo 6. Porque não havia ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Certamente te abençoarei.
e te multiplicarei. Deus, né, jura. É impossível, né, que Deus minta, e é impossível que Deus quebre o seu juramento. Então, diz o autor de Hebreus, tenhamos forte alento nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Por causa do nosso Deus, por causa da sua obra, nós fomos inseridos na aliança, por causa do seu juramento a Abraão, ele alcançou, né, essas nações, esses povos alheios à aliança. Nós, né, para que nós, que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento e tenhamos, né, essa segurança para a nossa alma, para o nosso coração. Se você, né, infelizmente cometeu pecados, perjúrio, não foi, né, não se manteve firme nos seus juramentos, se você mentiu, usou, né, essas estratégias terríveis, há esperança sim no Senhor. Se nós corrermos, né, humildemente como servos para o nosso soberano, nele nós encontramos refúgio e neles nós temos, né, um forte alento por causa do seu juramento, por causa do que ele fez por nós. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós estamos profundamente gratos, Deus, maravilhados pela sua palavra, pelo juramento a Deus do Senhor um dia, primeiro ao seu filho, dizendo que ele se assentaria à sua mão direita. De fato, a Deus, o Senhor fez isso e hoje Cristo assenta-se à sua destra e tem colocado todos os seus inimigos por estrado dos seus pés. Sim, ó Deus, nós vemos acontecer na realidade. E ele, ó Deus, tal como o Senhor jurou, é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, ou seja, uma ordem superior. Não uma ordem humana, mas uma ordem instituída pelo Senhor. Esse é o nosso Cristo. E ainda, Deus, o Senhor jurou a Abraão que lhe daria, ó Deus, uma descendência, que multiplicaria essa descendência. Nós, ó Deus, vemos hoje nas nossas vidas o cumprimento, ó Deus, dessa promessa e desse juramento que o Senhor, ó Deus, não fez em vão. Nós sabemos, Deus, que o Senhor jamais mentiria ou quebraria o seu juramento. E nós vemos, ó Deus, este cumprimento na nossa história. Obrigado, ó Deus, porque nós éramos maus, alheios, estranhos, mentirosos como os gibeonitas, prostitutos como Raabe e os cananeus. Mas o Senhor, ó Deus, teve misericórdia de nós. Não por nada em nós. Tão somente, ó Deus, pela sua graça, tão somente, ó Deus, pelo seu amor, porque o Senhor nos amou antes da fundação do mundo e em Cristo nos elegeu. Então, ó Deus, quando Cristo veio ao mundo, ele morreu no nosso lugar pelos nossos pecados, tomou o castigo que estaria sobre nós. Aprove o Senhor, ó Deus, vê-lo enfermar, moê-lo naquela cruz, para nossa, Deus, salvação, para que nós, ó Deus, pudéssemos nos refugiar no Senhor. Então, ó Deus, no Senhor, nós temos essa esperança, essa âncora, ó Deus. Obrigado porque nós estamos firmes no Senhor e temos a certeza, ó Deus, de que o Senhor não nos abandonará, de que nós não nos desviaremos, de que o Senhor nos susterá. Senhor, por favor, ajuda-nos a não sermos mais mentirosos. Toca, Deus, como um dia o Senhor fez com Isaías. Toca nas nossas línguas, ó Deus, desse povo, dessa igreja, para que nós não sejamos, Deus, um povo de impuros lábios. Que não haja, Deus, mentira no nosso meio. Que não haja, Deus, engano no nosso meio. Que haja, Deus, pelo contrário, pessoas verdadeiras, sinceras. Que haja, Deus, no nosso meio, homens, ó Deus, que, pelo contrário, ó Deus, e mulheres, pelo contrário de perjurarem, que sejam, ó Deus, guardadores dos seus juramentos. Que nós, ó Deus, sejamos conhecidos por estarmos firmes, ó Deus, na aliança, nas alianças que fazemos, ó Deus, com os homens, no casamento, com a igreja, mas especialmente, ó Deus, na aliança com o Senhor. E nós, ó Deus, não vilipendiemos o nome de Cristo, a cruz de Cristo. Pelo contrário, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos assista. Tal como um dia, ó Deus, tocou o coração de Raabe, dos gibeonitas, que o Senhor, ó Deus, toque os nossos corações para que sejamos humildes, servos, para que permaneçamos, ó Deus, nos Seus caminhos. Assim nós oramos, por meio de Cristo Jesus. Amém.